Ponteiros para funções, um recurso pouco compreendido e usado em C e em C++. Bom, pessoal, essa aula aqui vai falar um pouco sobre ponteiros para as funções. Ponteiros para as funções geralmente é um recurso um pouco mais avançado de C, que ao longo do nosso aprendizado de C, você não aprende assim, não dá tanto importância assim para ele. Porém, quando a gente chega num nível um pouco mais avançado de C, a gente começa a aprender novos recursos da linguagem, a gente começa a aprender um pouco mais de recursos que podem facilitar determinados trabalhos nossos, e aí ponteiros da função é justamente um desses recursos que a gente aprende quando a gente está um pouco mais familiarizado com os conceitos de ponteiro, enfim, quando a gente está um pouco mais avançado na linguagem. E isso permite com que a gente abstraia determinados conceitos de uma maneira muito simples. O meu principal uso de ponteiros para a função hoje dentro do meu trabalho é justamente utilizar esses ponteiros para a função para abstrair determinadas especificidades de partes do sistema em que eu trabalho, para que eu consiga, no nível acima, tratar todas as especificidades de um nível abaixo como se fossem a mesma coisa. Então eu faço um desacoplamento entre esses dois níveis através desses ponteiros para funções. A gente já vai entender tudo sobre eles e vai ser muito legal essa aula. Vamos lá. Apesar de ser um conceito um pouco mais complicado de explicar, porque a gente precisa do entendimento de ponteiros e tudo mais, eu vou tentar fazer o meu melhor esforço aqui para que a gente possa compreender esses conceitos, ou seja, todos os pré-requisitos para que a gente chegue até o entendimento do ponteiro para a função. Eu acho que o primeiro grande conceito que a gente tem que entender quando a gente quer entender justamente ponteiros para funções é justamente o que são ponteiros. Porque um ponteiro para função ou um ponteiro para dado, eles nada mais são do que, na sua forma mais básica de todas, um ponteiro. E aí, se a gente entender um ponteiro, a gente está muito mais próximo de entender um ponteiro para função. O que são um ponteiro? O que é um ponteiro, na verdade? Um ponteiro, ele nada mais é do que uma variável dentro do seu código em C e C++, que vai poder receber, ao invés dela receber um tipo primitivo de dado, como, por exemplo, um inteiro, um ponto flutuante, por exemplo, um float, um double ou um caractere, ele vai receber um endereço de memória. E o que seria um endereço de memória? Um endereço de memória, ele nada mais é do que um identificador que vai dizer em qual endereço de memória, ou seja, em qual posição da sua memória, aquela determinada variável para a qual você está apontando, ela está alocada. Então imagina que a sua memória, e é literalmente isso, a sua memória é uma grande matriz de bytes, onde você tem uma gigantesca matriz de bytes de literalmente bilhões, ou seja, ela pode chegar na casa de bilhões de posições de bytes que você tem disponível para você utilizar. E aí no seu código, conforme você vai alocando as suas variáveis, o seu código, as suas variáveis, elas vão consumindo ali esses N bytes, digamos assim, de memória dessa grande matriz de memória. Então digamos que você aloca uma variável A aqui no seu código, uma variável B aqui, a variável D aqui, ela utilize duas posições de memória, porque ela é uma variável um pouco maior, enfim, de um tamanho um pouquinho maior e assim por diante. Então você vai alocando essas variáveis no seu programa, e essas variáveis elas vão consumindo esses endereços de memória aqui dessa grande matriz de bytes que é a sua memória. Cada posiçãozinha dessa matriz, ou seja, cada byte desse, ela tem um identificador de posição para você identificar aonde aquele dado está alocado. E isso a gente chama de endereço. Então, por exemplo, esse Azinho aqui, ele foi alocado aqui nessa posição, e essa posição ela tem o identificador dela. Eu vou chamar de ID aqui, mas esse ID ele nada mais é do que o endereço. Ou seja, ele é a posição na memória aonde esse byte está alocado. Então, sempre que a gente quiser saber onde o dado A está alocado na nossa memória, a gente vai ter que pegar esse identificadorzinho aqui e olhar, olha, essa variável A está justamente nessa posição de memória aqui. E a gente vai até a posição desse identificador e acha a variável Azinha lá alocada. Então, o endereço de memória é justamente esse identificador de posição dessa grande matriz de bytes da memória. E um ponteiro
seja ele para dado ou seja ele para uma função, ele nada mais é do que uma variável que recebe esse identificador. Ou seja, ao invés dele receber um dado, ao invés dele receber um número inteiro, um número com casa decimal, um caractere ou alguma coisa nesse estilo, ele vai receber justamente esse endereço de memória, esse identificador de memória que vai identificar a posição de memória onde determinada variável está alocada. Então, um ponteiro nada mais é do que isso. Agora, vamos entender o que é um ponteiro para dado e um ponteiro para função. Um ponteiro para dado, ele nada mais é do que essa variávelzinha, por ele ser um ponteiro, o conceito mais básico dele é o quê? Ele é uma variável que recebe um endereço de memória, porém, nesse endereço de memória, o conteúdo desse endereço de memória é justamente um dado, ou seja, é um número inteiro, é um número com casa decimal, é um número, um caractere ou uma coisa nesse estilo. Já um ponteiro para a função, ele é justamente um ponteiro, e novamente, com o seu conceito mais básico de todos, ele por ser um ponteiro, ele vai ser uma variável que recebe um endereço de memória, porém, essa variável que recebe um endereço de memória, ela vai apontar para um endereço de memória que dentro dele não mais contém um dado, contém sim um código a ser executado. Então lembra lá na nossa aula, lá, quando a gente havia falado lá, por exemplo, no vídeo que eu citei o static, na primeira solução de dúvidas nossa sobre alocação de memória de variáveis, enfim, essas coisas assim, em que eu citei que quando o nosso código ele era traduzido, ou seja, pelo nosso compilador, em termos de memória, ele classificava em alguns, ele dividia, na verdade, o nosso código em alguns segmentos de memória, e esses segmentos eram o heap, o stack, o data, o BSS, o text, ou seja, o code segment. Então, esses elementos, esses segmentos, do heap ao BSS, todos esses segmentos são segmentos de dado. Ou seja, dentro deles contém variáveis, variáveis que são, por exemplo, um inteiro, um float, um double, um caractere, uma estrutura de dados ou alguma coisa nesse estilo. Já o text segment, ele é justamente o segmento de memória que recebe código. Ou seja, ele aqui ele recebe as suas instruções que você digitou no seu código de forma binária, ou seja, já compilada, né? Digamos assim, para execução em máquina. E os ponteiros para funções, eles justamente apontam para essa partezinha aqui do seu código, o text segment, ou code segment também, que é justamente a parte que fica responsável por receber os nossos códigos, ou seja, todas as linhas de instruções que a gente escreveu na linguagem de programação, porém em formato binário, em formato já compilado. Já quando a gente tem um ponteiro para dado, a gente tem justamente uma variável que aponta para um pedacinho de memória que está alocado em algum desses segmentos acima, seja o heap, seja o stack, o data, o BSS segment. Então, sempre que a gente tem um ponteiro para a função, a gente tem uma variável que aponta para o endereço de memória que está alocado necessariamente no text segment, ou seja, no code segment, no segmento de código no segmento de código, no segmento de memória de código, digamos assim, que é onde fica alocado todas as nossas linhas de código que a gente escreve. E que outra diferença eu posso citar também sobre os ponteiros para dado e o ponteiro para função? Os ponteiros para dado, quando a gente dereferencia eles, ou seja, quando a gente acessa o conteúdo de memória para onde esse ponteiro está apontando, ele pega o valor do dado. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui um exemplo, digamos que a gente tem aqui um int ponteiro para aPointer, aptr aqui. Então a gente tem uma variável chamada aptr, que é um ponteiro para int, e que ela aponta justamente para onde A está alocado, que é justamente esse endereço de memória aqui. Quando a gente está querendo pegar o conteúdo de A, ou seja, o conteúdo da onde essa variável aPointer está apontando aqui, a gente diz que a gente tem que dereferenciar
esse aPointer. Então, como que a gente dereferencia? A gente bota um asteriscozinho antes aqui da palavrinha e bota aptr. Quando a gente faz isso, a gente dereferencia esse ponteiro. E quando a gente dereferencia um ponteiro para um dado, a gente está pegando justamente o conteúdo de memória que existe dentro desse endereço de memória para o qual a gente está apontando, que nesse caso aqui é justamente o valor de A. Porém, isso é um ponteiro para dado. Porém, quando a gente está justamente se tratando de um ponteiro para a função, quando a gente dereferencia esse ponteiro para a função, a gente vai estar, como ele aponta para um código, né, digamos assim, por endereço onde está alocado um código, quando a gente dereferencia esse ponteiro, a gente vai estar executando esse código. Então, existe essa diferença. Quando a gente dereferencia, quando a gente acessa o conteúdo de um ponteiro para dado, a gente pega o valor do dado. E quando a gente dereferencia um ponteiro para função, a gente executa aquela função. Um outro conceito que é extremamente importante a gente entender aqui também é justamente o conceito de assinatura de função. O que é assinatura de função? As variáveis, por exemplo, no caso uma variável inteira, uma variável double, uma variável float, uma variável caractere, char, elas têm o tipo dessa variável. E por consequência, quando a gente está utilizando esses ponteiros, ou seja, essas variáveis que recebem esses endereços de memória onde determinadas coisas estão alocadas na memória, a gente cria esses ponteiros apontando para um determinado tipo de variável. Então, por exemplo, nesse caso aqui em cima, note que quando eu criei esse ponteirozinho aptr aqui, aPointer, eu criei ele do tipo inteiro. Então, quando eu dereferenciar esse ponteiro aqui, eu vou estar justamente pegando um valor inteiro da memória, entendeu? Então, essa variávelzinha A aqui, ela tem que ser uma variávelzinha inteira, para que o meu ponteiro, ou seja, o endereço para qual eu aponto na memória, ela seja justamente de uma variável do tipo inteira, como eu estou indicando aqui. A assinatura de função, ela nada mais é do que um tipo também, só que é um tipo de função. Ou seja, assim como os nossos dados elas têm os tipos dela, como um int tem um tipo de inteiro, o float ela tem um tipo de ponto flutuante, assim por diante, a nossa função elas têm os tipos dela que a gente chama de assinatura de função. Como que a gente pode entender justamente essa assinatura de função? Deixa eu só pegar aqui, vou até talvez crescer um pouquinho aqui a letra para que a gente enxergue melhor. As nossas funções elas têm os seguintes, a seguinte assinatura de função. Ela tem o tipo de retorno, o nome da função e aqui o tipo arg1 espaço arg1, ou seja, o tipo do argumento 1 mais o argumento 1, o tipo do argumento 2 mais argumento 2, e assim por diante. O tipo do argumento 3 mais argumento 3 e assim por diante. Quantos argumentos aqui a gente bem desejar. Então, a nossa função, deixa eu só arrastar um pouquinho aqui esse tecladinho aqui para mim. Aí. Então, a nossa função ela tem justamente o tipo de retorno, o nome da função, o tipo de argumento do primeiro argumento mais o primeiro argumento, o nome do primeiro argumento, o tipo do segundo argumento mais o nome do segundo argumento e assim por diante, quantos argumentos a gente bem quiser aqui na frente. Então, a assinatura de função é o quê? É justamente esse conjunto de tipo de retorno mais quantidade de argumentos e os tipos de argumentos também em suas ordens. Ou seja, quando que a gente pode dizer que duas funções ela têm a mesma assinatura de função? Ou seja, quando que duas funções diferentes, ou seja, duas funções que executam códigos diferentes, ela tem a mesma assinatura de função. Quando elas têm o mesmo tipo de retorno, a mesma quantidade de argumentos e os mesmos tipos de argumentos, tanto em ordem
quanto em quantidade. Ou seja, eu tenho que basicamente preencher esses 3 pré-requisitos aqui para que eu diga que duas funções elas são do mesmo tipo, ou seja, que elas têm a mesma assinatura de função. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, uma função que tem aqui void func1 com int a vezes char b, uma função que tenha esse protótipo, essa assinatura, ela não tem a mesma assinatura da função que tem justamente esse protótipo aqui. Por quê? Porque no primeiro argumento, no primeiro pré-requisito, ela passa, os dois têm o mesmo tipo de retorno, que nesse caso aqui é o void. Os dois têm a mesma quantidade de argumentos, que no caso aqui são dois argumentos, justamente dois argumentos. E, porém, o terceiro ele não preenche esse pré-requisito. Então, isso faz com que eles tenham assinaturas de funções diferentes. Ou seja, eles não têm, basicamente, os mesmos tipos de argumentos, tanto em ordem quanto em quantidade. Por quê? Porque em quantidade ele tem, porém em ordem ele não tem. Então, a ordem aqui dos argumentos, elas pode ver que elas estão invertidas. Então, na primeira função é int, primeiro e depois char, e na segunda função é char primeiro e depois int. Então a gente pode dizer que as duas não têm a mesma assinatura. Então elas têm assinaturas diferentes. Porém, se eu crio uma terceira função aqui que tenha justamente uma terceira função aleatória que execute uma outra coisa e que tenha basicamente uma assinatura como essa aqui, de void como retorno, int como primeiro argumento, char como segundo argumento, ele só tenha dois argumentos, a gente tem isso como a mesma assinatura da função 1. Então isso é justamente a assinatura da função. É justamente esse conjunto de tipo de retorno, mais os tipos de argumento também importando a ordem com que eles aparecem. Né? Se duas funções diferentes elas tiverem o mesmo tipo de retorno e a mesma quantidade de argumentos, com os argumentos também sendo iguais em tipos e na ordem, isso faz com que as duas funções elas tenham esse mesmo tipo de função, essa mesma assinatura de função. Então isso permite com que a gente crie um ponteiro de uma função, um ponteiro para a função, ou seja, que tenham a mesma assinatura, ou seja, um ponteiro de uma função que aponte para uma determinada assinatura, ela pode apontar para qualquer função que tenha aquele tipo de assinatura. E a gente já vai ver isso em código. Então, a assinatura de função ela é um conceito extremamente importante por conta disso. Ela é como se fosse o tipo da função. E assim como um ponteiro para dado, assim como um ponteiro para int, ela só pode apontar para variáveis inteiras, um ponteiro para função, ela só pode apontar para variáveis com a mesma assinatura daquela função. E a gente vai ver isso em código agora. Então, por exemplo, se a gente chega aqui e cria esse código aqui, eu já vou escrever o código aí, eu já venho explicando isso para vocês. Então vamos lá, pessoal. Nesse código aqui eu criei um código muito simples para que a gente entenda aqui justamente o conceito de ponteiro para função na prática. O que acontece? Eu criei um código aqui onde eu incluí a minha biblioteca stdio apenas para fins de printar, para utilizar o printf, e duas funções chamadas par e ímpar. Essas funções par e ímpar elas fazem o quê? Basicamente, quando ela é par, ela vai imprimir esse número a par, e quando ela é ímpar,
ela vai imprimir esse número ímpar. Só isso. Nada além disso. Quando a gente entra na main, a gente cria basicamente um número inteiro, onde depois a gente atribui justamente um valor de 78 a ele aqui, e depois a gente verifica se esse número é par ou ímpar, através justamente dessa continha aqui. A gente pega o resto dele por 2, se for igual a 0, ou seja, se a gente dividir ele por 2 e o resto disso for igual a 0, isso quer dizer que esse é um número par, porque todo número divisível por 2 ele é um número par. E toda vez que você, e caso não seja o resto desse número seja diferente de 0, ele vai justamente atribuir aqui a um ponteiro para a função a função ímpar. Então vamos lá, vamos entender que esse ponteiro para a função aqui. Esse func pointer, ele é justamente uma variável do tipo par ou ímpar. Que tipo é esse par ou ímpar? Esse tipo par ou ímpar, ele nada mais é do que um ponteiro para a função. Como que a gente cria então funções, como que a gente cria ponteiros para funções aqui no C basicamente, no C e no C++? A gente cria através do typedef. Então a gente digita typedef, o tipo de retorno dessa função, abre parênteses, asterisco, o nome desse ponteiro para a função que a gente quer dar, nesse caso aqui de cima eu dei de par ímpar, mas aí eu vou colocar aqui nome do ponteiro para função. Então a gente dá justamente esse tipo, ou seja, o nome desse tipo de ponteiro para a função daquela assinatura. E aqui, fora do parênteses, ou seja, fecha parênteses e abre parênteses novamente, a gente discrimina quais são os argumentos. Então, se ela tivesse, por exemplo, o primeiro argumento como int e o segundo como char, a gente discriminaria aqui int, char. Basicamente isso. E aqui a gente termina com ponto e vírgula. Então, nessa linha aqui, a gente criou justamente um ponteiro para uma função cuja assinatura é retorno, o tipo de retorno que você vai colocar aqui e os argumentos que você vai colocar aqui entre esses segundos parênteses. Vamos analisar então esse ponteiro para a função que eu coloquei aqui justamente aqui em cima. Eu criei um ponteiro para a função cujo o tipo de retorno é void e o tipo de argumento é um único argumento também void, ou seja, ele não recebe nenhum argumento e não também retorna nenhum valor. E o nome desse ponteiro para a função é justamente par ou ímpar. Eu preciso desse asteriscozinho aqui no início desse nome aqui para indicar que é um ponteiro para a função. Entendeu? Que ele é um ponteiro para a função. E por que eu preciso desse parênteses aqui? Porque se eu não colocasse o parênteses, isso seria quase como se eu dissesse que o retorno dessa função, o retorno dessa função par ou ímpar, ele é um ponteiro para void. E não é isso que eu quero dizer isso aqui. Eu quero dizer que o retorno dessa função é void e o nome dessa função, desse tipo de ponteiro para a função, é par ou ímpar. Então é justamente isso que eu estou criando aqui. Esse tipo, né, par ou ímpar, que é um ponteiro para a função cuja assinatura dessa função tem que ser retorno como void e argumento também void, eu crio uma variável dela aqui embaixo, que é justamente par ou ímpar, ou seja, o tipo dela é o par ou ímpar, e o nome dessa função vai ser funcPoint. Então funcPoint é uma variável do tipo ponteiro para a função, cuja assinatura é retorno void e argumento void. Esse ponteiro para a função aqui, quando eu verifico que esse número aqui de cima é par, eu peço para ele receber a função par. E quando eu verifico que esse número é ímpar, eu peço para ele receber justamente a função ímpar. Aqui embaixo, eu só dereferencio esse ponteiro. Lembra que lá na aula a gente falou que na parte teórica da aula a gente falou que dereferenciar um ponteiro para a função era justamente você chamar essa função, ou seja, chamar ela para se executar, invocar essa função. Então, é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu atribuo aqui o valor dela, seja par ou seja ímpar aqui, e aqui embaixo, independente de para onde essa função aqui esteja apontando, seja para a função par ou seja para a função ímpar, ele vai executar qualquer uma delas aqui. Então, como as duas funções elas têm a mesma assinatura, eu posso apontar para qualquer uma das duas, e é por isso que isso aqui é permitido de se fazer. E aqui embaixo, ele vai imprimir, ele vai chamar uma dessas funções e vai imprimir para mim se o número é par ou se o número é ímpar. Então, se eu der play aqui, a gente pode ver que 78 ele diz que esse número é par.
como ele deveria de fato dizer. Se eu rodo isso aqui com 99, salvo o código e rodo novamente, ele diz que esse número é ímpar. É bom notar aqui que ele só pode apontar para esses tipos de funções aqui, porque a assinatura dessa função, por exemplo, a assinatura dessa função par e ímpar aqui é igual à assinatura desse ponteiro para a função que eu criei aqui em cima. Então isso é muito importante você saber, é muito importante você ter esse conceito em mente de assinatura para a função, porque ele é um conceito imprescindível na hora de você criar e utilizar ponteiros para funções. Na hora de dereferenciar, é só você colocar esse parênteses aqui entre o nome do ponteiro para a função e chamar aqui os seus argumentos. No meu caso aqui, como o meu argumento era void, eu não precisei chamar nenhum argumento. Então é basicamente isso que eu tinha para ensinar para vocês sobre ponteiro para função. Numa outra aula eu vou ainda falar um pouco mais a fundo sobre ponteiros, e aí eu explico um pouco mais de uma forma um pouco mais minuciosa, explicando passo a passo do que é um ponteiro, porque é um conceito que geralmente a gente patina um pouco quando a gente está aprendendo C. A gente vai muito bem ali naquela hora que a gente está aprendendo estruturas de repetição, estruturas estruturas condicionais e assim por diante, bibliotecas, como criar, manipulação de arquivo, essas coisas todas. Mas aí quando a gente chega justamente na hora de trabalhar com ponteiros dentro da linguagem C, geralmente é algo que a gente tende a patinar no início aí da nossa jornada. Então eu vou tentar trazer isso numa aula um pouco mais minuciosa, mas ponteiro para a função ele nada mais é do que isso aqui, no seu mais baixo nível e no seu mais alto nível. E é assim que a gente utiliza. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês aí e até mais.